aqui hoje é porque o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. E é um motivo de nós nos alegrarmos, né? Só de estar aqui adorando ao Senhor. Se fosse o momento de nós ir para casa, nós já iríamos abençoados, né? Porque o Senhor, tudo que Ele faz, Ele é perfeito. E tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida é para glorificar o santo nome do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer ao presbítero Israel que me confiou de lançar este convite para trazer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Hoje é culto de libertação e cura. Deus, Ele me deu uma palavra na minha casa. Eu confesso que queimou muito ao meu coração. Durante o dia eu orei ao Senhor e Deus, Ele confirmou mais uma vez a palavra do Senhor através do louvor, né, que o presbítero Israel nesta noite louvou nesta noite. Nós vamos falar um pouco de oração, porque a oração é a chave da vitória. Onde tem oração, tem resposta, tem cura e libertação. Porque é impossível acontecer uma libertação se não tiver o poder da oração sobre as nossas vidas. Amém? Convido você que pode, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 7, nesta noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declara nesta noite. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A glória é tua, Senhor. Todos acharam nesta noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 6, que diz assim a palavra do nosso Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. A qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, por sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens do que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, falei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Curva a tua cabeça nesta noite, Deus. Agradecemos ao Senhor por essa poderosa palavra. Deus é o Senhor quem fala. Que nesta noite o Senhor venha ter liberdade para falar sobre o nosso coração. Deus, reverte-nos, ó Pai. Que nesta noite nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos curar, nos libertar, nos purificar, Senhor. De todo pecado, vaidade, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que não é agrada, não edifica. Ó Deus, tenha liberdade, Senhor, eu sou apenas instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus. Que a Tua palavra, meu Deus, venha penetrar em nossos corações e crescer, meu Deus, e venha dar bons frutos. É o que pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senta aplaudindo ao Senhor nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos uma palavra muito conhecida, a qual é muito pregoada, né? E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. E essa palavra queimava sobre o meu coração. Quando foi me lançado o convite, eu orei ao Senhor. E pedi ao Senhor que, antes mesmo da palavra, de eu trazer a palavra para os irmãos, que a palavra do Senhor falasse ao meu coração. E o Senhor falava muito de oração. A oração, ele é um dos métodos a qual eu e você se aproximamos do Senhor todos os dias. No capítulo 7, nós olhamos o sermão a qual nosso Jesus, ele estava ali juntamente com os seus discípulos, ensinando a eles
sobre alguns hábitos de como viver a verdadeira palavra do Senhor. E o Senhor falava, ensinava para eles que independente do erro do seu irmão da direita, da esquerda, que eles não deveriam julgar, porque somente Ele tinha esse poder para julgar. E a tamanha grandeza do nosso Deus, nós entendemos no capítulo 7, que o nosso Deus, com a mesma autoridade, poder e liberdade para julgar, Ele nos escolheu a nos amar e nos ensinar a não julgar ao outro pelas suas atitudes e pelos seus costumes. Porque o Senhor, a mesma forma que Ele caminhava sobre as sinagogas, levava a sua palavra poderosa, mesmo que sabia que a terça parte daquela multidão estava ali somente pelos seus milagres, estava somente ali pelaquela cura, estava somente atrás dele, não só pela tua palavra, mas por aquilo que ele tinha a oferecer. Mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela grandeza, pela graça, humildade, Ele amou todos eles, assim como o Senhor nos amou. Nós colocamos hoje uma palavra poderosa sobre o nosso coração, que Ele nos diz: não julgueis, para que não sereis julgados, porque na mesma medida que eu julgarei, assim serei julgado. Então, quando antes mesmo de pensar em julgar, olha para a trava que está nos teus olhos e veja que aquele que tinha o direito de julgar, Ele escolheu a nos amar. E Ele dá uma continuidade sobre a bondade de Deus. Ele dá uma continuidade a ensinar a nós a pedir com sabedoria. Porque aquele que pede para o seu próprio deleite não receberá. Porque para aquele que pede para o reino do Senhor, para a glória do teu santo nome, esse receberá. Aquele que pede com sabedoria entende, não só para ti, mas para glorificar o santo nome do Senhor. E nós vamos falar um pouco desta palavra no verso 7, para que nós entendamos a bondade de Deus sobre a nossa vida. O que resume sobre a nossa vida no dia de hoje é gratidão, porque o Senhor é tão bom, Ele é tão bom a um ponto de trazer-nos constrangimento, porque a bondade do Senhor, Ele nos constrange, porque nós somos tão pequenininhos diante de um Deus tão grande, que escolheu a nos amar, a nos ensinar, a exortar com carinho. O nosso Deus, quando Ele vem nos ensinando a oração, Ele vem nos exortando de uma forma carinhosa, Ele vem nos ensinando com carinho. E quando nós tropeçamos em nosso ego, em nosso eu, não achar que está certo, o Senhor, com amor, com carinho, Ele nos diz: vai, eu estou contigo, você vai conseguir, permaneça firme, porque eu sou contigo. O Senhor, Ele não nos acusa, Ele não olha para o meu pecado e fala: você pecou aqui, Keila, você está condenado. Ele fala: não, filha, vais e não peques mais, porque eu perdoei todos os teus pecados. Ele sabe nos exortar com amor. E quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar? E a palavra do Senhor vem dizendo: pedi e dai-se-vos-á. Nós pedimos através da oração. A oração, ela nos traz uma reflexão. Quando Jesus subiu ao monte para orar, Ele tinha uma intimidade com o Pai. Esta palavra, ela queima o meu coração. Ela me faz trazer mais gratidão, quando antes mesmo eu não sabia buscar ao Senhor em oração. E esta palavra vai dizer que Jesus, Ele tinha um tempo com o Pai. Ele ensinava a tua palavra, Ele guiava ali juntamente o teu povo, os seus discípulos o acompanhavam. Mas em toda a missão que Ele tinha sobre a terra, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele buscava intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que Ele subia
E ele orava ao Senhor. Ele buscava fortalecimento. Por mais que ele tinha toda a autoridade que vinha do Senhor Jesus. E ele buscava, ele orava, e ele erguia a tua cabeça e pedia para que Deus o sustentasse, porque ele era muito perseguido. Muitos queriam matar por causa dos milagres, das maravilhas que ele fazia através da autoridade que Deus nos dava. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele procurava sempre um tempo para orar. Ele procurava fortalecimento. Ele procurava direção. Ele buscava intimidade. E todas as vezes que ele orava a Deus, que ele suplicava ao Deus vivo, ele recebia a resposta. A resposta por onde ele passava. Os milagres aconteciam. Somente uma palavra. Pessoas eram curadas. Endemoniados ali. Até mesmo respeitavam o som que estava sobre ele. Porque por onde ele passava, ele temia, ele guardava a palavra. Ele sabia que se não fosse dos céus, não haveria misericórdia, poder e manifestação de cura. E nós vemos que Jesus, ele tinha um tempo de buscar a Deus em oração. E a Bíblia vai nos dizer que ele ali ensinando, e ele dizendo: olha, se você pedir e você buscar, você vai encontrar. Se você pedir com sinceridade, se você buscar com todo o teu coração, de toda a tua alma, você vai receber. Porque aquele que bate, a porta ela se abre. Porque aquele que por pedir ele recebe, que pedindo um pão, um filho, ele vos dará uma pedra. No verso 8, vai nos ensinando, vai nos indicando que nós devemos buscar continuamente. Devemos estar continuamente com Deus em busca e oração. Não são palavras bonitas, porque a Bíblia fala que o Senhor esquadrinha o coração. A boca ela fala do que o coração está cheio. E o coração que tem gratidão a Deus, ele exala. Ele exala a gratidão que tem a Deus. Porque a bondade do Senhor, ele sobrecai sobre a nossa vida. Quando eu entendi o poder da oração, o poder da gratidão ao Senhor, eu entendi que eu ando debaixo da onipotente mão dele. Que independente do que acontecer, eu vou permanecer caminhando sendo grato a ele. Ainda que eu possa andar por momentos difíceis, pisando espinhos, eu nunca vou esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. Porque a oração nos faz lembrar quão pequeno éramos diante de tantas lutas. Achávamos que não eram capazes de suportar aquilo que estava diante de nós. E hoje nós vemos que quanta oração é grande e poderosa diante de nós. Porque a Bíblia nos ressalta, o Senhor nos dá liberdade para nós profetizar, para nós orar, para nós buscar revestimento do céu. É isso que nos mantém de pé. Porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. É só para quem crê que aquele que ora não pode ser imediato, mas a manifestação de Deus ela pode acontecer sobre a nossa vida. Ele vem nos ensinando que orar é um hábito muito importante na vida de um cristão. Eu acho muito interessante que tem pessoas que não são cristãos e elas oram de forma que você vê o quanto a graça. Quando eu falo a graça, não é por merecimento. Quem somos nós? É por graça de Deus. Tem pessoas que elas não buscam a Deus como nós buscamos. Mas quando nós olhamos para ela, quanta fé ao coração, quanta gratidão essa pessoa tem por Deus.
dizer que elas são melhores, mas são pessoas escolhidas desde o ventre e ainda não sabem. E leva dentro do teu coração a gratidão. A palavra do Senhor vem nos dizendo, em Lucas capítulo 11, versos 1, vem falando sobre a oração. E após o acontecimento, no capítulo anterior, no verso 10, estava Jesus ali, mostrando para os seus discípulos o quão interessante de servir a Ele de forma correta, que apenas eles deveriam fazer aquilo que o Senhor ordenara. E a Bíblia vem nos dizendo que no capítulo 11, após de todo o ensinamento dos seus discípulos, a um discípulo chegou até Jesus e falou assim: mestre, como orar? Ensina-nos. Também assim como ensinou a João. Porque nós não sabemos orar da maneira certa. E nós precisamos da direção, da orientação do Senhor. Foi aonde o nosso Jesus ensinou um Pai Nosso. Quem nunca começou a orar com o Pai Nosso? Porque às vezes, no início, tudo é muito meio que difícil. Às vezes você ouvia uma pessoa do teu lado orando de formas tão simples, mas que movia o coração de Deus. E às vezes você não sabia orar, parece ser tão lindo. Nossa, mas como ela ora bonito, como esse irmão ora bonito, meu Deus. Será que um dia eu vou saber orar assim? Assim era comigo. Às vezes eu ajoelhava do lado de uma irmã, de um irmão, e eu ficava em silêncio ouvindo a oração dele e dela, porque eu não sabia orar. Aí orava e eu imitava e cumprimentava. Aí eu entendi que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a oração inicialmente do Pai Nosso. E eu comecei a orar e entender que a todo momento Jesus ele está nos ensinando a como buscar em oração. Ana orava, Ana clamava, Ana pedia por um filho. Enquanto Ana não entendeu o propósito de buscar a Deus em oração, Ana não viveu o milagre do Senhor. Eu creio que nessa passagem de Ana, eu meditando alguns dias atrás, eu ficava perguntando para o Senhor por que Ana. A Bíblia não fala quanto tempo Ana orou, mas a Bíblia relata um tempo depois, Ana concedeu e teve um filho. E eu fiquei perguntando para o Senhor por que Ana demorou tanto a viver o milagre, a manifestação do teu poder. Por que precisou Ana ser tão humilhada por Penina? Por que precisou Ana subir várias e várias vezes a oferecer sacrifício ao Senhor? Por que precisou Ana estar com o semblante caído e entristecido? Aí o Senhor falou ao meu coração: o segredo não é só subir e orar e pedir. Ana ainda não tinha entendido o propósito da oração. O propósito da oração é diferente de eu falar de Deus. De falar de Deus é diferente de falar com Deus. Mas Ana falava com Deus. Ela pedia, mas Ana ainda não tinha entendido o propósito de entregar ao Senhor. No momento que ela orava, ela elevava o pedido dela aos céus. Ela se dedicava, subia, porque ela queria receber o milagre. Mas o Senhor, aonde Ana subia, ela buscava o Senhor, até ela entender. Quando ela subia, ela não estava perto do milagre, era o Senhor que estava se aproximando dela, para ela entender: olha, não é só receber,
pedindo muito para o teu deleite. Mas olha para os céus, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus. Quando você começar a caminhar, que você buscar demais em oração por algo que tu queres, olha para cima e fala: Senhor, será que eu estou diante de ti? Da forma que o Senhor requer que eu esteja. Porque se eu não estiver, eu sei que eu vou subir monte, eu vou descer monte, vou oferecer sacrifício e nada vai acontecer. Porque eu sei que o Senhor quer algo de mim mais profundo, se chama intimidade com Ele. É preciso eu e você entender o poder da oração. Quando o Senhor Ele nos desperta a orar, quando o Senhor falou em meu coração o poder da oração, ela quebra correntes, ela desfaz maldições, ela desfaz, derruba muralhas. Enquanto estamos orando, o mundo espiritual está se movendo. Eu falei: Senhor, às vezes eu não entendo o porquê. Porque devemos estar dia após dia diante do Senhor em oração. Se o Senhor manifesta a tua glória, diz: desfez a obra e eu tenho que voltar e orar. Ele falou no meu coração: até agora você não entendeu. Você precisa manter oração para que o teu espírito esteja forte. Você não ora somente para me desfazer as obras. Você não ora somente para me curar. Você não ora somente para me levantar. É para fortalecer o teu espírito. A tua carne está morta por pecado. Eu preciso você firme. Eu preciso você de pé. O poder da oração. Você ora às vezes. Quem nunca orou um tempo atrás e não se lembra da oração que fez? Porque às vezes oramos com a alma machucada, ferida. Às vezes oramos, Senhor, estamos até mesmo desacreditados. Mas eu estou orando, eu estou buscando, e o céu ele se move. Lembro eu fazer uma oração na sala da minha casa. E por dias eu lembrei desta oração. Eu me via como Ana aflita. Eu me via como Ana de cabeça baixa. E eu falei com o Senhor: Pai, ainda que a minha alma esteja aflita, ainda que o meu corpo esteja fraco, mas o meu espírito pede busca. Oh, Pai, não me deixe perecer
exala gratidão. A ela vem a manifestação do Senhor. Eu sou grato ao Senhor por ele estar aqui nesta noite. Eu lembro do salmista Davi, enquanto ele estava em luta e batalha. O salmista Davi, ele ora ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele está num momento difícil de calamidade. Davi, ele começa a clamar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele nada me faltará. Eu posso estar num momento difícil. Eu posso estar pelo vale da sombra da morte. Eu estou debaixo da corrente dele. Ele guarda minha alma. Ele não precisa de nada, porque ele já está comigo na caminhada. Salmista Davi, esse homem, independente do que passou, eu olho para dentro da palavra e eu começo a olhar Davi como se não tivesse guerra. E eu olho para a palavra e entendo que Davi, ele está num momento de calamidade. Ele poderia entregar os pontos. Ele poderia falar: chega, eu não suporto mais. Os meus inimigos querem tirar a minha vida. Eu não suporto mais. Mas Davi, ele fez orações. Ele busca o Senhor. Ele se prostra diante de Deus. E a manifestação de Deus na vida de Davi. Davi, no momento que ele teve uma falha com Deus, a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu e teve perdão para Davi. Ele continuou buscando a presença do Senhor. Igreja, o Senhor quer que eu e você buscando a Ele em oração. Independente do que amanhã pode vir sobre a nossa vida. Tenha tipo ânimo. Seja corajoso e corajosa. Porque hoje pode estar chorando, ou pode estar sorrindo, e a cena pode reverter no dia de amanhã. Mas independente da minha dor, independente da minha dor, independente da situação, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Continua buscando o Senhor em oração. Persevera em busca. Seja grato no pouco, porque no muito Ele te colocará. A tua casa será honrada. O nome do Senhor será honrado sobre a tua vida. Não pare por palavras. Não pare por olhares. Não pare por acusações. Não pare por perseguições, por calúnias, nem por menos por dores. Leva a palavra na tábua do teu coração, para que você e eu não venha pecar contra o Senhor. Porque se Ele estiver comigo, se Ele estiver com você, quem é que pode ser contra nós, igreja? Pode vir por um caminho e por 7 caminhos voltará. Porque o Senhor nos escolheu, nos levantou com um braço forte, para que eu e você possa estar diante da presença dEle. Ouça a palavra do Senhor. Seja fiel dia após dia. Se Deus Ele fala conosco de oração, Ele traz também a gratidão. Seja grato por tudo que você tem, porque ainda há de vir sobre a tua casa. E nunca se esqueça de onde veio, quais as suas raízes. Não deixe de louvar ao Senhor quando as bênçãos dele bater na tua porta, quando a tua casa ser agraciada por Ele. Não deixe glorificar o quanto Ele é bom. O Senhor é bom. Todo dia eu me levantar, eu falo: Deus, o Senhor é bom. Pai, a
tem nos livrado com mão forte. Nós saímos, deixamos a nossa casa, e o Senhor tem guardado. É a mão do Senhor. Eu costumo dizer, posso sair 10 vezes de casa e voltar 10 vezes. Quem guarda a minha casa é o Senhor. Não sou eu quem guarda a minha casa. Eu posso colocar o maior portão, a maior serpentina, o muro mais alto. Se Deus não guardar a minha casa em vão, será em vão todo o meu gasto. Não que você não precisa fazer, porque se Deus está te abençoando nessa terra, é porque você está honrando a Ele. Mas em vão eu achar que um portão vai guardar, vai impedir de alguém entrar na minha casa. Cadê a minha confiança no Senhor? Eu falo, Senhor, estou saindo, cuida dos meus, cuida da minha casa. E Deus, Ele tem cuidado. Deus, Ele tem cuidado do nosso ministério. Deus, Ele tem cuidado da nossa vida, da nossa saúde. Entenda o que Deus for fazer daqui para frente. Seja feita a vontade dEle por excelência. Porque se for para a glória de Deus, nós estamos aqui para receber. E tudo aquilo que não for do Senhor, que Ele retira do caminho. Mas que a presença dEle não seja interrompida por coisas que não vai acrescentar a minha vida espiritual e nem a sua vida espiritual. Então continua buscando em oração. Não que nós não esteja buscando, mas quando Deus Ele vem falando ao nosso coração em oração, Ele está dizendo assim: olha, estou eu me agradando, mas ora mais para que o teu espírito, a tua carne, ela seja fortalecida, e para que o meu nome seja manifesto sobre a tua vida. Que Deus Ele venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família, tudo quanto é teu. Sejamos gratos, porque no mundo o Senhor nos colocará. E se acontecer de nós não nos realizar aquilo que nós pedimos ao Senhor, paciência, porque pode ser no último dia antes dele voltar, nós podemos viver a manifestação da glória dele. Não tenha pressa em adquirir coisas terrenas, mas tenha pressa de vivificar o teu espírito, de buscar em oração, de crer que Ele, sem Ele, nós não continuaremos de pé. E o segredo maior, estou aqui falando dele, mas é diferente de eu falar com Ele. Porque quando eu falo dele, eu alcanço almas com a palavra dele. Mas quando eu desço em oração para falar com Ele, a manifestação dele na minha vida. Então busca, ora, persevera e honra o Senhor com a palavra e com testemunho. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aplaude ao Senhor nesta noite, você que pode. Entregue o microfone para quem de direito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Ore a Deus, pratique ela, porque com certeza Deus Ele vai fazer a grande obra, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar pelos